Dizem que Luís XVI, quando percebeu que o povo, que a multidão estava à frente do seu palácio, ele perguntou: é uma revolução ou uma revolta? E a resposta foi: Senhor, é uma revolução. E você sabe a diferença entre revolução e revolta? O tema da nossa aula de hoje é a Revolução Francesa. Eu sou a professora Ana Cristina. Vem comigo. Então, precisamos primeiro saber que uma revolução, ela muda a estrutura de uma sociedade. A revolta, ela não chega a atingir toda essa estrutura da sociedade. Logo, a Revolução Francesa foi um fato histórico que mudou toda a estrutura da sociedade francesa. A gente está falando na perspectiva política, na perspectiva econômica e na perspectiva social. Mas a gente precisa entender as causas dessa revolução. Vamos lá? Bom, precisamos falar que a França pré-revolucionária, ela estava passando por algumas situações que levaram à Revolução Francesa. Uma dessas situações foi a influência do pensamento iluminista. As ideias iluministas buscavam liberdade política, liberdade econômica, liberdade religiosa, liberdade de expressão. E esse pensamento iluminista, ele vinha contra o regime que estava estabelecido na França, que era o absolutismo monárquico. Nesse tipo de regime, o governo ele é exercido pelo soberano e esse soberano não deve prestar conta de nada a ninguém. Outro aspecto relevante é que a França estava envolvida em guerras e essas guerras fizeram com que ela entrasse numa crise econômica. E como nada é tão ruim que não possa piorar, a França, naquele momento, também passou por um inverno muito rigoroso. Isso fez com que a produção de alimentos diminuísse, tornando esses alimentos mais caros. O rei, então, entendeu que seria necessário convocar a sociedade para discutir uma saída dessa crise. Mas quem era o rei? O rei desse período era Luís XVI. Ele era casado com uma rainha austríaca, Maria Antonieta. Decidindo, então, fazer a convocação dos Estados Gerais, o rei abriu espaço para que representantes da sociedade pudessem juntos buscar uma crise. Procurando uma saída para esse problema, o rei, então, resolveu fazer a convocação dos Estados Gerais. Nesse sentido, ele esperava que segmentos da sociedade, representados pelos estados, pudessem encontrar uma solução para a crise. Mas de que forma que a sociedade estava organizada nesse período? Nesse período, ela estava organizada em estados que nós chamamos de primeiro estado, segundo estado, terceiro estado. O primeiro estado representava o clero, ou seja, os membros da igreja. O segundo estado representava a nobreza. O terceiro estado representava a burguesia e o povo. Vale ressaltar que o terceiro estado representava a grande maioria da sociedade francesa, em torno aproximadamente dos 97%, enquanto o primeiro e o segundo estado representavam uma pequena parcela da sociedade. Uma vez convocados os Estados Gerais, era necessário iniciar a votação. Mas como funcionava essa eleição, essa escolha, essa assembleia? Bom, se a gente for pensar por uma lógica, a burguesia, como eu falei para vocês, representava em torno de 97%, ok? Ou seja, eles representavam a maioria da sociedade. Mas a forma como eles votavam não era dentro de uma lógica, de uma matemática onde a maioria deveria ter mais votos. Não era assim que funcionava. O critério era outro. Então, a gente vai entender melhor como funcionava isso. O voto era por cada estado. Então, o primeiro estado tinha direito a um voto, o segundo estado, um voto, o terceiro estado, um voto. Mas a crise econômica que a França enfrentava nesse momento precisava buscar saída no fim dos privilégios do clero e da nobreza. Gente,
O clero e a nobreza tinham alguns privilégios, ou melhor, tinha muitos privilégios que o terceiro estado, por sua vez, não possuía. E cabia, então, ao terceiro estado pagar os impostos que podiam manter os privilégios do clero e da nobreza. Não era do interesse do clero nem da nobreza acabar com seus próprios privilégios. Ora, eles se uniram, não é isso? E juntos eles formariam 2 votos contra 1 voto do terceiro estado. Isso não deu certo. Nessa charge, gente, vocês podem observar que vocês têm aqui 3 figuras, né? Cada figura dessa representa um estado. Essa pessoa que está carregando outras 2 em suas costas, ela representa o terceiro estado. Reparem que ela está cansada, ela está fraca, ela está magra. Por quê? Porque ela está carregando sobre suas costas o peso da nobreza e do clero, ou seja, ela está sustentando os privilégios. Um outro detalhe, tanto aqueles que representam o clero como aquele que representa a nobreza, diferentemente do terceiro estado, eles estão o quê? Eles estão fortes, eles estão corados, eles estão gordinhos, eles estão bem alimentados. Essa charge, ela ilustra bem a relação entre o primeiro, o segundo e o terceiro estado. Vocês lembram que eu tinha dito que aquela história não ia dar certo? Pois é, gente. O terceiro estado, quando percebeu que o primeiro e o segundo estado estavam se unindo para manter seus privilégios, eles se retiraram e criaram, então, a Assembleia Nacional Constituinte. E a partir desse momento, eles disseram, agora a gente só sai daqui depois que nós tivermos uma Constituinte e o rei vai ter que obedecê-la. Bom, no primeiro momento, o rei até fez que estava concordando, mas ele, na verdade, tentou mudar a situação a seu favor. Não deu certo de novo. Por quê? Porque o povo percebeu a manobra do rei e resolveu, então, invadir a Bastilha. Mas o que era a Bastilha? A Bastilha era uma fortaleza onde o rei costumava prender os seus prisioneiros de guerra e os seus inimigos políticos. Na verdade, hoje, os historiadores consideram que, naquele momento, a Bastilha nem era mais aquela fortaleza com tantos prisioneiros. Muito pelo contrário, tinham pouquíssimos prisioneiros quando o povo invadiu a Bastilha. Mas, ainda assim, ela era o símbolo do poder repressor do rei. Invadir a Bastilha, gente, tornou-se, então, o símbolo da Revolução Francesa. E é, então, nesse momento, nessa data, que nós consideramos o início da Revolução, 14 de julho de 1789. Bom, gente, quando o terceiro estado se reuniu na Assembleia Nacional Constituinte, eles criaram um dos documentos mais importantes para a humanidade. Foi a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Esse documento, ele vai trazer para a sociedade francesa e para o mundo novos valores, valores voltados para a liberdade. Inclusive, é importante chamar atenção também para o lema, para o slogan dessa revolução. Liberdade, igualdade e fraternidade. Princípios que estão presentes na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Observe essa imagem. Ela é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Eu faço para vocês uma pergunta. Será possível a gente identificar princípios liberais nesse documento? Pessoal, eu vou ficar por aqui, mas eu chamo a atenção de vocês que a Revolução Francesa ainda não acabou. Ainda tem mais. A gente se vê na próxima aula. Até breve.